Começamos aí com aquela frase que tem sempre em todos os vídeos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês estão vendo aí este vídeo, mas, contudo, também se inscrevam aí no canal do Professor Gugu. A aula de hoje, ela é específica para o segundo ano do colégio liceu, segundo ano do ensino médio. É uma aula onde a gente vai falar de uns aspectos europeus, uns aspectos de unificação, alguns rompimentos aí que aconteceram e algumas revoltas muito importantes, assim, meados aí, final do século XIX, com algumas concepções ideológicas que é bastante importante a gente ter noção nesse período aí que foi marcante aí para toda a Europa, que é a unificação da Itália, a unificação da Alemanha e a mais famosa aí de todas, aí, a Comuna de Paris. A Europa assistiu aí um processo de unificação e um processo esse de regiões que estavam fragmentadas politicamente, particularmente específico Alemanha e Itália. O Congresso de Viena, reacionário conservador, procurou manter essa descentralização de política nessas regiões para quê? Para evitar um crescimento do capitalismo, porque, contudo, as ideias liberais, muito difundidas em meados de 1848, geraram, assim, em italianos, alemães, especificamente em alguns habitantes aí da Prússia, da Sardenha, regiões capitalistas prósperas, um sentimento de nacionalismo que não poderia ser solapatado, não poderia ser pisado, né? Então, muitas revoltas em 1848 aconteceram, mas elas não foram assim de sucesso, porém, porque o cunho nacionalista e unificador que essas rebeliões tinham eram fracos naquele momento. Então, tiveram sim várias formas de tentar unificar essas regiões específicas da Alemanha e da Itália, só que só ocorria essa unificação própria anos e anos e anos mais tarde. O significado mais profundo desse processo unificador, você sabe qual é? Sem dúvida, é o rompimento dos obstáculos feudais que ainda tinha enraizado aí na Europa, impediam um pouco os desenvolvimentos capitalistas nessas regiões, e o sucesso nacionalista veio assim emergir mais mesmo no século XIX, início do século XX. Novas potências industriais capitalistas, entre elas aí se destaca a Alemanha, a rápida ascensão da indústria, tanto a indústria italiana quanto a indústria alemã. Então, veio se emergir esse sentimento aí, mais assim para o século XIX. Por quê? Porque a rápida ascensão dessas economias internacionais, afirrando aí tensões europeias, gerando aí vários conflitos, deu-se aí a necessidade de unificação desses espaços que, por volta de anos e anos, estavam aí segmentados aí nesse processo. Então, vamos falar primeiro, e aqui eu quero citar alguns pontos importantes da unificação italiana. Em meados de 1848, um conjunto de estados independentes aí que foram ratificados no Congresso de Viena, governados aí por absolutistas, aristocráticos, oligarcos e de predomínio austro-húngaro, né, que controlava parte desse território, a Itália se dividia em reinos e estados. Vamos ver quais são esses reinos. Reino de duas Sicílias, monarquia absolutista, controlada pela dinastia Bourbon. Reino Lombardia de Veneza, dominado pela coroa austríaca. Parma, Toscana e Modena, que principados governados pelos príncipes austríacos. Só aqui a gente tem absolutistas, nós temos aí reinos de dinastias Bourbon, nós temos aí governos austríacos e estados pontíficos, que território aí eram desde a Idade Média
pontíficos, porque pertencentes aí à Santa Fé Romana, à Santa Fé Católica, e o reino de Piemonte, em Sardenha, que era uma região próspera aí de uma burguesia um pouco mais ativa, um pouco mais capitalista, né? Alguns grupos almejavam em uma unificação. Quais eram esses grupos aí? Os Carbonários, os Republicanos de Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi. Garibaldi aí, também conhecido como os Camisas Vermelhas, agregavam em segmentos mais populares, e propunham aí uma linha de política mais democrática do que os Carbonários, que possuía uma linha de ação um pouco mais definitiva. Porém, esse nome de Giuseppe Garibaldi, ele propunha uma linha mais democrática, né? Ele era um grande conhecedor aí de toda a região europeia, então ele tinha aí esses intuitos aí de unificação de toda a Itália, né? Os monarquistas, liderados por Camilo, também estavam aí nesse processo, né? O Risorgimento, que são chamados aí de dizeres italianos, de implementar as ideias um pouco mais liberal e instaurando uma monarquia parlamentar. Haja visto uma monarquia parlamentar, né, liderada por Sardenha Vitor Manuel. Então, olha o tanto de ideias, o tanto de lugares que tinham e tantas subdivisões políticas que tinham aí na Alemanha. E como isso, há uma liderança maior nesse processo de unificação foi feita em Sardenha, que apresentava uma economia mais centralizada, uma indústria de uma burguesia um pouco mais progressista. Naquele momento, a burguesia tinha intuito mais progressista, para promover essa integração aí de todas essas regiões, a fim de fazer uma produção industrial mais solidificada, uma consequência de um poderio mais capitalista, mais unificado. Então, essas várias regiões, elas precisavam aí se unificar. Então, em 1848, eu estou invocado com 1900, né? Essas regiões foram reprimidas, né? Então, elas tiveram que instituir uma constitucionalidade, né, nesse processo para poder o quê? Para poder se juntar depois. Então, percebendo isso, durante o governo de Piemonte, a centralização política dependia, sabe de quê? Da expulsão dos austríacos da Itália. E aí o que aconteceu? Tiveram que se aliar Napoleão III, imperador da França, que prometeu aí apoiar esse conflito contra a Áustria. Selado a forças enfrentando a Áustria em 1859, algumas batalhas como Magenta, como Solferino, foram vencidas pelos exércitos francos piemontes. Mas os austríacos ainda conseguiram impedir a vitória dessas forças, né, unificadoras, né, especialmente após a França se retirar da guerra. Então, isso, contudo, a perda do apoio francês foi assim enfraquecendo um pouco essa tentativa de assinar um acordo de paz com a Áustria e a Áustria devolver esse espaço aí para a Itália, né? Então, principalmente o acordo determinado que a região ali de Lombardia, né? Essa região que foi muito afetada também pelo Covid, né? Que vocês estão vendo aí nos dias atuais, passaria a ser por domínio aí de Piemontes, que mais a Veneza permanecia em jogo com a Áustria. Então, foi um jogo aí de interesses até se ter o reino unificado aí da Itália, né? O projeto unificador que idealizado por Garibaldi prosseguiu com sucesso só em 1860, né? Com uma nova onda de rebeliões populares, derrubou aí o Bordão e as duas Sicílias, cujo território pertenceu agora ao Alto Reino Italiano, ao Alto Reinado Italiano. Animados com tudo isso, mas temerosos das vitórias, né? Os piomitenses, né, que eram outros povos. Então, olha o tanto de regiões que a Itália assumiu controlar, e ressaltando aí um estado pontífice, falando, eles já estão chegando aqui, então nós precisamos ter uma estratégia para que se unifique esse processo. Então, como foi então essa unificação?
ela não estava assim por meio completa, né? Incorporando um pouco o lado de Veneza, que estava aí um pouco do lado do domínio austríaco, a Igreja Católica protegia aí alguns lados, né? Então essa conclusão de toda essa unificação ocorreu após dois conflitos que envolveram indiretamente a Itália, mas quais ela se beneficiou desse conflito. O primeiro conflito foi o Alto Prussiano, em 1866. O rei da Itália declarou apoio à Prússia e a guerra à Prússia foi dada. Em pouco tempo, a Prússia venceu o conflito, enfraqueceu a Áustria e obrigou-se a ela entregar para a Itália parte do seu território, né? Então foi dessa maneira, né? Então, em 1870, a Guerra Franco-Prussiana também favoreceu a unificação de um outro pedaço da Itália, né? Durante o conflito, as tropas francesas, né, que guarneciam Roma, tiveram que se deslocar para o combate e com isso eles tiveram aí um fronte total aí de guerras, de batalhas, hein, deixando o Papa sobre as possessões nacionalistas. E aí em 1871 Roma foi ocupada pelas forças unificadoras e essas verdadeiras, e não foram esse jogo de vai para lá, vai para cá, proclamando aí a capital da Itália, Roma, entendeu? E finalmente uma nação politizada, uma nação politicamente centralizada, liderada aí pelo rei Vítor Manuel, com regime monárquico constitucional. Então, vários fatores se deu aí pela essa unificação da Itália. Em 1815, também se discutia na Confederação Germânica a unificação da Alemanha, né? Porque um conjunto de 38 estados independentes, o mais poderoso, a Áustria absolutista, a economia era pautada nas coisas agrárias, né? No trabalho das fazendas agrárias, a Alemanha queria se fortalecer no mercado consumidor, porém os gêneros eram manufatura, os gêneros aí beneficiavam como uma política mais manufatureta e de manufaturas, né? E ao inverso disso vinha as fragmentações que a Alemanha tinha naquele processo também. Um primeiro passo foi dado para essa unificação dessas regiões alemãs foi a instituição do Zollverein, que é a união aduaneira dos estados aí alemãos, que proporcionou à Prússia um considerável desenvolvimento comercial que a Áustria não havia aderido a esse Zollverein, que ameaçou uma guerra aí para a Prússia. Então, a supremacia austríaca tomava todo o poder aí dessa região alemã também, né? Assim, o Bismarck, que é um Otto von Bismarck, se tornou aí o primeiro-ministro da Prússia, mas Bismarck deve atribuir um sucesso dele para a luta da unificação alemã, né? O novo ministro, né? E ele investiu na reorganização e modernização do exército do país, constatou aí uma neutralidade e resistência à Áustria, a centralização política, né? E tornando aí o exército da Prússia aí um dos mais poderosos da Europa. A Prússia é um estado, um pedaço aí ligado à Alemanha, né? A disputa por todos esses territórios aí se deu-se também aí posteriormente em meados de 1860, 64, decidiu a incorporar aí vários estados alemãos. Então, após todos esses conflitos aí, tiveram aí uma nova conferência germânica, né, que deu-se aí, que foi um embrião aí para um futuro estado alemão, né? Porque se haviam anteriormente guerras, né? E também teve uma guerra muito importante nesse processo, que foi a Guerra das Sete Semanas, né? Que com muita facilidade aí foram vencidos e aqui os alemães unificadores ficaram de lado nesse processo aí. Então, para a gente as principais consequências dessa política também, a Prússia venceu alguns conflitos contra a Áustria. Primeira, a França se sentiu-se derrotada também em alguns conflitos, né? E aí, além de ter
pagar algumas indenizações, tanto à Áustria quanto à França, a Alsácia-Lorena, aos alemães, era um espaço muito importante e logo visto na Alemanha nazista. O Hitler sempre quis esse espaço. Os franceses foram obrigados aí a assistir e até mesmo pagar essa unificação alemã com a coroação de Guilherme I. E esse coroado imperador da Alemanha, na Sala do Sete Espelhos, ali no Palácio de Versalhes, fundado assim o segundo Reich alemão. Então, as principais consequências dessa unificação alemã foram o rompimento do equilíbrio europeu, né? A Alemanha se tornou uma potência econômica até nos dias atuais, mesmo sendo culpada da Primeira e também, consequentemente, da Segunda Guerra Mundial. Foi um forte sentimento de revanchismo com a França, que também viu-se acontecer na Primeira e também na Segunda Guerra, mas porém um sentimento aí agora de unificação, que posteriormente esse sentimento de raiva que eles tinham foi se relembrado na Primeira Guerra e depois posteriormente foi se lembrado na Segunda Guerra Mundial. Então, para vocês perceberem toda essa conjuntura aí europeia, né, assistir uma unificação territorial que era por si própria aí, particularmente um nascimento aí das regiões capitalistas prósperas aí da Alemanha e da Itália, e assim, consequentemente, todo o conhecimento que se deve chegar a esse processo de unificação, e isso tudo sob liderado por Bismarck na Alemanha, liderados aí na Itália por Giuseppe Garibaldi. Todos eles teve consequências aí capitalistas, consequências intuito por causa de mais espaços aí para uma unificação. E por que eu quis colocar a Comuna de Paris? Porque os principais personagens desse movimento iniciado aí foi uma revolução proletária. E, para todos sabem, eu gosto aí de uma revolução proletária, né? Então, o governo revolucionário operário foi ainda um sonho de trabalhadores progressistas da história, né? E para alcançar esse ideal, né, nessa comuna chamada Comuna de Paris, né, mesmo que por tempo pouco, foi uma revolução parisiense, né, que representou a primeira tentativa da implementação de um governo socialista, né, chamado os Comunards, né, os revolucionários de Paris, que tomaram o poder de um levante popular de natureza espontânea e visando organicamente o socialismo, né, compreendendo aí por um período que foi de 18 de março a 28 de maio de 1871, com fortes influências marxistas e de esquerdas, né? Nesses 40 dias substituiu o governo republicano aí, e eles tomaram mesmo o poder pelo primeiro internacional dos trabalhadores de massas revolucionários, né? De uma autogestão assim, então uma gestão do proletariado, com o fim aí da Guerra da França com a Prússia, da rendição de Napoleão, ficou praticamente sustentada. A partir daí, o contexto histórico desse processo se deu assim, a monarquia, mesmo com um desconforto aí, vivia em constante tensão, e a pressão política fez que estourasse, né, uma insurreição popular em março. Para quê? Porque umas consequências de derrubada desse governo, né? Apoiados pela guarda, expulsaram todas as forças que tinham. Daí começa a Comuna de Paris, liderados pelos jacobinos e socialistas. O mesmo intuito, o mesmo processo em 26 de março, mediante as eleições democráticas, ele teve, porque você tinha aí um poder muito centralizado, e os trabalhadores podiam e visavam chegar ao poder, né? E essas fábricas, esses operários, né? Então, as principais causas eram a derrota francesa, né, na Guerra Franco-Prússia, com a rendição assinada por Napoleão, desacordo com a rendição pela classe trabalhadora, o aumento de impostos, a burguesia dominante nos campos políticos e econômicos sobre os operários, né, as condições também
do trabalho precário da classe trabalhadora e quais eram as medidas propostas, né, pela Comuna de Paris. O principal ideal era melhorar mesmo as condições de vida dos trabalhadores, né? Então essas medidas eram o quê? Há um anseio da classe, né? Ensino gratuito, autogestão nas fábricas, né, para que eles possam ter autonomias, controle do preço da alimentação, haja visto que o preço era muito pesado, prazos ampliados para pagamento de aluguel, instituição de um salário pelo menos um mínimo para os trabalhadores, observando também as questões de medidas habitacionais, né? Uma administração das fábricas serem geridas também pelos operários, medidas contra o desemprego, administração municipal com funcionários públicos, não aqueles interligados aos grandes poderosos, né? Separação da igreja e o Estado, e a igreja e o Estado, né? E aí a criação daquele Estado laico que todos nós almejamos e temos, né? Bandeira vermelha adotada como símbolo nacional, polícia, guarda nacional, fim do trabalho noturno e a jornada de trabalho, uma previdência social para que eles chegassem a um certo tempo da sua vida, chegassem a se aposentar, né? A igualdade civil em sexos, pena de morte abolida, fim do exército regular e também do serviço militar obrigatório. Mas isso não chegou a acontecer de fato e de imediato. Lógico que essas medidas foram tomadas, mas o fim da Comuna de Paris, o governo foi destituído, obviamente não iam ficar quietos, porque organizaram uma ação bem revolucionárias, bem pontuais, apoiados por um aparato da polícia, né? Os líderes integrantes da comuna foram todos presos, foram executados, alguns, né, promovendo aí o poder da burguesia, né, chegava ao fim. É a primeira experiência do governo socialista, né, revolucionário composto por revolucionários, né? Então você vê aí o poderio do trabalhador tendo a sua consequência aí chegando. Você sabia, né? Tem aqui, porque eu estou usando aqui os meus slides, que a primeira experiência revolucionária foi em Paris, né? Em outras cidades francesas chegaram a estruturar governos operários, ainda de curta duração, como por exemplo as cidades de Marselha, Lyon e Toulouse. Então, para vocês perceberem aí que com a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, veio aí consequentemente a Comuna de Paris e a Europa se enfervescendo aí, botando para quebrar, como diz um grande amigo meu. Gente, um beijo, um abraço e até a próxima.